Fala, fanático vascaíno, fanática vascaína. Que alegria encontrar você aqui para o nosso segundo vídeo desta quinta-feira. Peço a você o seu like. Mãozinha que está aqui embaixo é muito importante. Não esquece de deixar o like, se inscrever no nosso canal. Muito obrigado pela sua companhia de sempre, todos os dias. Vamos falar de contas. Você está fazendo contas para G7, G8, G9. G7 é uma realidade, eu vou explicar por quê. Qual é a pontuação que o Vasco pode fazer até o final do campeonato? Vamos falar sobre isso e muito mais aqui no nosso canal. Então vamos embora, vamos para cima. Você está vendo que eu estou com essa linda camisa número 3 do Vasco da Gama, que estreou com uma grande vitória em cima do Bahia, uma atuação de primeiro tempo espetacular. E essa camisa, em pouco tempo, não tem 10 dias de venda, já alcançou 35 mil peças vendidas. Realmente, a torcida do Vasco é um esculacho, a torcida do Vasco faz toda a diferença e ela realmente impacta para quem conhece o Vasco da Gama, mas para as marcas que trabalham com o Vasco também. Produto que você lançar, o torcedor consome, porque o torcedor do Vasco é diferenciado, ele é um apaixonado. Certeza que você quer comprar essa camisa, talvez espere uma oportunidade, está no fim do mês e tal, esperar o Natal. Camisas do Vasco, produtos do Vasco, todo torcedor consome. Você já imaginou? Quando o torcedor do Vasco for bem cuidado com os resultados em campo, à altura da paixão do torcedor, meu amigo, esquece. Louco é quem não investe no Vasco da Gama. Bom, vamos falar de contas, porque o Vasco hoje é o 9º colocado do Campeonato Brasileiro com 43 pontos ganhos. O líder, Botafogo, tem 64. Botafogo é finalista da Libertadores. Se ele for campeão da Libertadores, vira G7. Flamengo é finalista da Copa do Brasil. Se ele for campeão, vira G8, porque o Flamengo hoje é o 4º colocado e vai ficar por ali. O Botafogo, sendo campeão da Libertadores, vai diretamente para a Libertadores no ano que vem, defendendo o título, e o Flamengo, sendo campeão da Copa do Brasil, vai diretamente para a Libertadores como representante do futebol brasileiro, campeão da Copa do Brasil. Hoje, Botafogo, Palmeiras, Fortaleza, Flamengo são os 4 classificados diretamente. Internacional e São Paulo vão para aquela fase anterior, que não é pré-Libertadores, torcedor. O Campeonato Brasileiro é a pré-Libertadores. É a competição que antecede a Libertadores. É pré-fase de grupos. Aí sim. Tanto que o Júnior Santos é artilheiro da Libertadores, porque na pré-fase de grupos ele meteu gol pra cacete. Então, primeira, segunda e terceira fases já são fases da Libertadores. O Vasco pode ir a uma pré-fase de grupos da Libertadores? Pode. Hoje, ele é o 9º colocado. Para que vire G9, teria que acontecer o seguinte: o Cruzeiro é finalista da Sul-Americana. Vamos imaginar o atual cenário e no futuro. Botafogo campeão da Libertadores, vai à Libertadores via Libertadores. Flamengo campeão da Copa do Brasil, vai via Copa do Brasil como representante. Cruzeiro, campeão da Sul-Americana, tem a vaga garantida na Libertadores. Então esses 3 saem do bolo. E eles estão nesse bolo. O Cruzeiro hoje é o 8º colocado, 1 ponto acima do Vasco da Gama. Tem condições o Vasco de chegar a uma Libertadores? Tem. Hoje o Vasco tem 43 pontos ganhos e ele tem um calendário pela frente, que é isso que eu quero debater com você. E você vai escrevendo aqui nos comentários que pontuação o Vasco pode fazer. O próximo jogo é um clássico, dificílimo, diante do Botafogo, que vem desgastado emocionalmente de uma batalha no Uruguai, em que ele tinha uma vitória ampla no primeiro resultado, uma vantagem bacana. Mas foi uma batalha jogar lá em Montevidéu, né? Teve um desgaste físico, emocional. Só que o Arthur Jorge poupou alguns titulares, porque ele sabe que ele defende um título brasileiro e ele tem totais condições de ganhar. Um empate está de bom tamanho? Está de bom tamanho. É possível empatar com o Botafogo? É. Verrete e Hugo Moura voltam à equipe nessa partida. Pensar em um ponto nesse jogo não é nenhum absurdo. Não é nenhum absurdo. Assim como diante do Fortaleza, que é o 3º colocado do Campeonato Brasileiro. A única questão que a gente precisa entender, e isso faz toda a diferença, é como o Vasco é visitante. O Botafogo, enquanto mandante, tem a 4ª melhor campanha do Campeonato Brasileiro. Já o Fortaleza é o melhor mandante. Ele jogou 16 vezes como mandante. Venceu 12,
empatou 4, não perdeu nenhuma. São 40 pontos ganhos. Se o Vasco fizer 2 pontos nesses 2 próximos jogos, vai estar de bom tamanho e bom de boca cheia, porque são adversários que brigam, um pelo título e o outro por uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores. E são adversários difíceis de serem batidos dentro dos seus domínios. Depois o Vasco recebe o Internacional, 20 de novembro, em São Januário, pós-data FIFA. Provavelmente, o Internacional virá desfalcado dos seus jogadores. Ah, mas o Vasco não terá o Puma Rodrigues. Um ferimento leve para o Vasco. Eles vão ficar sem Rocher, goleiro, Valência, que voltou a marcar gols, por exemplo, e Borré. Jogadores que vêm sendo convocados. Então vamos aguardar as listas, mas enfim, o Vasco recebe o Internacional em casa. Pô, mas o Internacional tem ido bem no Campeonato Brasileiro, Fábio. O Inter deu uma arrancada na competição. Verdade. Tanto que entrou no G6 da competição. Soube até aproveitar os jogos que ele teve que refazer, o que seria muito difícil, mas o Inter soube aproveitar esse momento. Depois, mas o Vasco tem que vencer esse jogo. Esse jogo não tem negociação, até para mostrar a força que o Vasco tem. 3 pontos. Depois o Vasco sai para jogar com o Corinthians, fora de casa, 3 dias depois. É um jogo dificílimo, não pelo Corinthians, porque o Corinthians já vai estar pensando numa outra situação, em livrar de rebaixamento, em outro foco. Então, assim, é muito difícil jogar lá. Eu não conto com essa pontuação. Essa é uma pontuação que o que vier é lucro, mas 0. Então, eu falei de 1 ponto contra o Botafogo, 1 ponto contra o Fortaleza, 3 pontos contra o Internacional e 0 contra o Corinthians, pelo fato do jogo ser lá. Dia 30 de novembro, a gente recebe o Atlético Goianiense. Não tem conversa. Time já virtualmente rebaixado, 3 pontos. 8. Pegamos o Atlético Mineiro dia 4 de dezembro. 4 dias depois da final da Libertadores. Aconteça o que acontecer, eles vêm arrebentados emocionalmente. Ou desgastado pela derrota, ou comemorando e nem aí mais para o brasileiro. Mais 3 pontos. 11. E a gente encerra contra o Cuiabá no dia 8 de dezembro. Tem que fazer 3 pontos. A minha conta nos 7 próximos jogos do Vasco, Botafogo, Fortaleza, Internacional, Corinthians, Atlético Goianiense, Atlético Mineiro e Cuiabá, é do Vasco somar 11 dos 21 pontos possíveis. Praticamente 50% da pontuação. Se nós olharmos a tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, o Vasco hoje tem 43 pontos, mais 11 vai a 54. Hoje, 54, o Internacional tem 53, o Flamengo 55. É área de classificação para a Libertadores. Ah, então o Vasco entra no G4, no G6? Acho pouco provável. Mas ficar em 7º lugar ali, tomar a posição do Cruzeiro, por exemplo, ou até mesmo do Bahia, por que não? G7, certeza que vai virar. G8, bem possível. G9, espetacular. Dá para chegar à Libertadores. Desde que, nessa reta final, o Vasco encare como foi o jogo do Bahia. Tudo como uma final, como uma decisão. E que o Vasco consiga apresentar um repertório, como foi no primeiro tempo com o Bahia. Com o Bahia solto, com o Coutinho voltando, com o Verratti, repertório de jogadas. Enfim, um debate que a gente vai ter amanhã no nosso café. Mas eu quis mostrar para vocês que a conta é bem possível do Vasco chegar à Libertadores. Antes, eu sempre disse aqui, olha, Sul-Americana é uma realidade, Libertadores é um sonho. A Sul-Americana continua sendo realidade, esquece, não se fala nem em rebaixamento, esquece isso. Mas a Libertadores passou de sonho para uma realidade. G7, G8 e G9 estão aí. Não é nenhum absurdo sonhar com esses títulos que eu falei há pouco e as vagas irem abrindo via Campeonato Brasileiro. Um grande abraço, lugar do Vasco nas grandes competições internacionais. Um grande abraço e até amanhã.